Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento em que me coloco diante da Tua presença, eu elevo meu coração em um clamor profundo pelos meus filhos, porque sei que cada um deles é um presente divino, uma herança preciosa confiada às minhas mãos por Ti, e não existe nada neste mundo que eu deseje mais do que vê-los protegidos, guiados e iluminados por Tua luz eterna. Por isso, neste instante santo, eu entrego a Ti completamente a vida dos meus filhos, cada passo que eles dão, cada pensamento que eles têm, cada caminho que eles trilham, pedindo que o Teu Espírito Santo os envolva com uma proteção tão grande e tão poderosa, que nenhuma sombra, nenhuma maldade, nenhuma energia contrária seja capaz de se aproximar delas, pois Tu és o Deus que guarda, que livra e que sustenta. Senhor, guarda os meus filhos hoje e em todos os dias que virão, desde o nascer até o pôr do sol, desde o primeiro pensamento da manhã até o último descanso da noite, porque sei que apenas em Ti há segurança verdadeira, proteção absoluta e paz que ultrapassa todo entendimento. Pai amado, eu coloco diante de Ti o nome de cada um dos meus filhos, sabendo que Tu conheces suas histórias muito antes mesmo de nascerem, pois Tu os formaste no ventre, Tu os viste quando ainda eram apenas planos de vida, Tu os guardaste enquanto cada detalhe deles era tecido com perfeição. Por isso, neste instante, eu Te peço que estendas as Tuas mãos poderosas sobre eles, tocando sua mente, seu coração, seu espírito e sua caminhada, para que nenhum mal tenha força, para que nenhuma seta lançada encontre alvo, para que nenhuma palavra de destruição tenha poder, porque Tu és o Deus que quebra toda maldição, que desfaz todo laço, que derruba toda obra contrária, que anula toda intenção de trevas. Em nome de Jesus, eu peço que todo inimigo espiritual que tenta se levantar contra meus filhos seja agora dissipado, derrubado, desfeito e lançado para longe, pois onde Tua mão se estende, nenhuma força contrária permanece, nenhuma obra oculta resiste, nenhum plano de destruição próspera. Senhor, cobre os meus filhos com Teu manto forte de luz, envolve cada um deles com Teus exércitos de anjos, para que toda a força divina os acompanhe a cada passo, a cada lugar em que pisarem, a cada decisão que precisarem tomar. Eu Te peço, Deus de amor e justiça, que prepares o caminho à frente deles, retirando os perigos escondidos, desviando situações que causem dor, fechando portas que possam ser armadilhas, quebrando laços que possam ser prisões, afastando pessoas que chegam com intenções ocultas, disfarçadas de bem, mas carregando maldade por trás. Que nada, absolutamente nada, feito com inveja, com ódio, com ciúme ou com desejo de destruição tenha poder contra a vida dos meus filhos, porque eles estão selados, consagrados e guardados sob Teu nome santo e poderoso. Eterno Deus, eu Te peço que ilumines também a mente e o caminho dos meus filhos, pois sei que o mundo é cheio de distrações, de atalhos perigosos, de vozes que tentam desviá-los do propósito, de seduções que tentam arrastá-los para caminhos de queda e destruição. Por isso, em nome de Jesus, eu clamo para que Tua luz brilhe diante deles como um farol que nunca se apaga, mostrando a direção certa, oferecendo clareza nos momentos de dúvida, fornecendo sabedoria nas escolhas difíceis e fortalecendo o discernimento para que eles saibam reconhecer o que vem de Ti e o que não vem. Que meus filhos jamais sejam enganados por mentiras, jamais sejam seduzidos por caminhos que parecem bons, mas escondem perigos, que eles jamais caiam em laços feitos por pessoas com intenções distorcidas. Que Tua presença seja tão viva na vida deles que, mesmo antes de uma decisão surgir, eles já sintam a Tua orientação, já percebam o Teu sinal, já escutem Tua voz dizendo: este é o caminho, andai por ele. Senhor, eu também Te peço que guardes o coração dos meus filhos, porque sei que, muitas vezes, as feridas emocionais são mais profundas do que qualquer golpe físico. Por isso, protege os sentimentos deles, cuida das dores que eles escondem, cura as mágoas que ninguém vê, alivia o peso que eles carregam e que às vezes eles nem sabem explicar. Deus, eu Te peço que nenhum sofrimento emocional quebre o espírito deles, nenhuma decepção destrua sua esperança, nenhuma perda roube sua fé, nenhuma palavra cruel dite a identidade deles. Que meus filhos saibam que o valor deles não depende da opinião dos outros, que a força deles não está nas circunstâncias, mas em Ti, que a caminhada deles não é definida pelas quedas, mas pela Tua mão que sempre está pronta para levantá-los. Pai amado, eu clamo também por proteção física sobre eles, porque sei que vivemos em tempos difíceis, onde perigos surgem de todos os lados, onde a violência tenta se aproximar, onde acidentes acontecem de forma inesperada, onde o mal tenta se camuflar nas ruas, nos caminhos, nas rotinas. Por isso, Senhor, em nome de Jesus, guarda os passos dos meus filhos quando saem de casa e quando retornam,
protege-os no trânsito, livra-os de acidentes, de assaltos, de pessoas mal intencionadas, de situações repentinas, de riscos invisíveis, de todo mal que tenta se aproximar. Que nenhum perigo toque nos meus filhos, que nenhum mal se aproxime deles, que nenhum plano de destruição los alcance, porque o sangue de Jesus está sobre eles, como um escudo forte que não se quebra, como uma muralha espiritual que não se abala, como um selo divino que garante que nenhuma arma forjada contra eles irá prosperar. Senhor, eu te peço que prepares também um ambiente onde meus filhos vivem, estudam, trabalham e convivem, porque muitas vezes o mal se esconde em pequenos detalhes, em pequenas influências, em pessoas que parecem inofensivas, mas carregam intenções destrutivas. Por isso, limpa o ambiente ao redor deles, purifica os lugares onde eles colocam os pés, expulsa toda energia negativa, toda carga espiritual pesada, toda influência que tenta minar a paz, toda presença que tenta provocar confusão, toda sombra que tenta roubar a harmonia. Que os lugares onde meus filhos estiverem sejam iluminados, protegidos e preenchidos pela tua paz, porque onde tua paz reina, o mal não pode permanecer, a escuridão não tem voz, e nenhum espírito contrário tem autoridade. Meu Deus, eu clamo agora para que toda palavra lançada contra meus filhos, seja ela falada, escrita, desejada ou pensada, perca completamente sua força. Toda palavra de maldição, toda crítica destrutiva, toda intenção de queda, toda tentativa de humilhação, toda frase carregada de ódio, inveja ou desejo de fracasso, que tudo isso seja agora anulado, cancelado, desmontado e lançado ao chão sem efeito algum, porque meus filhos não pertencem ao mundo, pertencem a ti. Que nenhuma palavra de derrota encontre espaço no coração deles, que nenhuma profecia negativa crie raízes, que nenhuma sentença dita por pessoas maldosas se cumpra. Em nome de Jesus, eu declaro que somente os teus decretos prevalecerão sobre a vida dos meus filhos, somente tua vontade se cumprirá, somente teu plano se levantará. Eterno Pai, fortalece o espírito dos meus filhos para que eles tenham coragem diante dos desafios, determinação diante das dificuldades e sabedoria diante das batalhas. Que eles saibam que não estão sozinhos nunca, que tu estás sempre ao lado deles, guiando, sustentando, protegendo e levantando. Que eles tenham força para resistir às tentações, firmeza para dizer não ao que não vem de ti, clareza para enxergar o perigo antes que ele se forme, maturidade para agir com responsabilidade e equilíbrio mesmo quando o mundo ao redor tenta empurrá-los para o caos. Que meus filhos tenham uma fé tão forte que nenhuma tempestade consiga arrastar, nenhum gigante consiga intimidar e nenhum deserto consiga enfraquecer. Senhor, ensina meus filhos a sentirem tua presença em cada detalhe. Que eles reconheçam que tu és o Deus que fala através dos sinais, que orienta através da intuição espiritual, que protege através de impulsos divinos, que responde através da paz no coração. Que meus filhos aprendam a te ouvir, a te buscar, a te sentir, a te compreender, porque aquele que caminha ao lado do Senhor nunca se perde, nunca cai sozinho, nunca retrocede sem ser levantado, nunca batalha sem ter ao seu lado Deus que vence todas as guerras. Deus Todo-Poderoso, neste momento, eu te entrego a vida completa dos meus filhos, o passado, o presente e o futuro. Que cada capítulo que ainda será escrito seja guiado pela tua mão. Que cada vitória deles glorifique teu nome. Que cada porta aberta venha de ti. Que cada desafio seja vencido com tua força. Que cada queda seja apenas parte da formação que os levará adiante. Que cada sonho deles esteja alinhado com teu propósito. Que nada, absolutamente nada, roube o destino que tu preparaste para eles antes mesmo que eles existissem. Senhor, esta é a minha oração inicial, meu clamor profundo, minha entrega total diante de ti. E eu sei, com toda a fé que há dentro de mim, que quando eu oro pelos meus filhos, o céu se move, a luz se levanta, os anjos se posicionam e o mal recua. Por isso, eu te agradeço por cada proteção que já foi derramada, por cada livramento que já aconteceu sem que eu sequer soubesse, por cada caminho que tu já endireitou, por cada batalha que tu já venceu por eles. Amém. Pai amado, eu clamo também por proteção física sobre os meus filhos, pois vivemos em um mundo cheio de perigos repentinos, situações inesperadas, acidentes que surgem sem aviso e ameaças que muitas vezes não conseguimos prever. Por isso, em nome de Jesus, eu peço que teus anjos acampem ao redor deles onde quer que estejam, no caminho, no trabalho, nos estudos, nas viagens, nos trajetos diários, nos lugares públicos e até mesmo dentro de casa. Que cada passo deles seja protegido por ti, que cada deslocamento seja guiado pela tua mão, que cada momento seja cercado por tua presença. Livra os meus filhos de acidentes, de quedas, de violências, de pessoas mal intencionadas, de ambientes perigosos e de situações que possam trazer danos visíveis ou invisíveis.
coloca um escudo de proteção ao redor deles, para que, mesmo quando eles não percebam, tua força esteja guardando, desviando e livrando de todo mal. Senhor, também te peço que protejas meus filhos daquilo que não se vê, das batalhas espirituais que acontecem no silêncio, das energias negativas que circulam, das palavras amaldiçoadoras lançadas por inveja, das orações contrárias, dos pensamentos ruins direcionados a eles, dos sentimentos de ódio que alguém possa nutrir, das intenções ocultas que não se revelam. Em nome de Jesus, eu quebro agora toda palavra de derrota, toda tentativa de destruição, todo olhar carregado de maldade, todo desejo contrário, todo laço espiritual. Nenhuma obra das trevas terá poder contra meus filhos, porque a luz do Senhor é maior, o sangue de Cristo é mais forte e a tua promessa é mais poderosa do que qualquer intenção humana. Que tudo aquilo que foi levantado para derrubar seja destruído, que tudo aquilo que foi soprado para enfraquecer seja silenciado, que tudo aquilo que foi enviado para causar desânimo ou confusão seja dissipado pela tua presença. Deus de misericórdia, eu te peço que prepares o futuro dos meus filhos com tuas próprias mãos, porque sei que somente tu és capaz de construir caminhos sólidos, reais e abençoados. Que o futuro deles não seja marcado pelo medo, pelo caos ou pela incerteza, mas pela firmeza da tua palavra, pela segurança do teu propósito e pela direção do teu espírito. Abre portas certas, coloca oportunidades verdadeiras, remove obstáculos que atrapalham, multiplica aquilo que eles precisam para avançar e fecha completamente tudo aquilo que não vem de ti. Eu declaro, em nome de Jesus, que meus filhos andarão por caminhos retos, prospérios, iluminados e protegidos. Nada que não venha das tuas mãos terá espaço na vida deles, nada que não venha da tua vontade terá poder sobre seus passos, nada que não venha da tua luz encontrará morada no coração deles. Pai querido, também coloco diante de ti a saúde dos meus filhos. Sei que a saúde é um dos bens mais preciosos que tu nos deste, por isso eu te peço que preserves, fortaleças e restaures a saúde deles continuamente. Toca o corpo deles com tua mão curadora, remove qualquer dor, qualquer inflamação, qualquer doença que esteja escondida, qualquer mal que tente se instalar. Afasta as enfermidades físicas, emocionais e espirituais. Que o corpo dos meus filhos seja forte, resistente, renovado e harmonizado pela tua presença. Traz equilíbrio aos pensamentos, paz ao coração, leveza ao espírito e vigor ao corpo. Que a saúde deles seja guardada por ti todos os dias e que nenhuma enfermidade grave, nenhuma doença inesperada, nenhum mal oculto tenha permissão de se aproximar. Senhor, eu também oro pela alma dos meus filhos, porque sei o quanto o mundo tenta roubar a essência, corromper valores, distorcer identidades e bagunçar emoções. Por isso, em nome de Jesus, eu peço que tu preserves a alma deles de tudo aquilo que tenta enfraquecer, confundir, sujar ou desviar. Guarda os pensamentos deles de ideias destrutivas, guarda os sentimentos deles de dores profundas, guarda o espírito deles de influências negativas. Que meus filhos tenham clareza emocional, força interior, equilíbrio espiritual e consciência plena do teu amor por eles. Que tudo aquilo que tenta esmagar, manipular, oprimir ou controlar seja agora quebrado, dissolvido e desfeito pelo poder do teu nome. Dá aos meus filhos uma mente firme, um coração corajoso e uma alma fortalecida pela tua presença. Pai eterno, eu te peço também que conduzas os relacionamentos que cercam a vida dos meus filhos. Livra-os de amizades falsas, de pessoas manipuladoras, de relacionamentos que trazem dor, de conexões que enfraquecem a alma, de companhias que desviam do propósito. Afastas aqueles que chegam com interesse, com segundas intenções, com egoísmo ou com maldade. E aproxima pessoas boas, sinceras, verdadeiras, leais e que carreguem luz. Pessoas que somem, que edifiquem, que incentivem, que apoiem e que contribuam para o crescimento emocional, espiritual e pessoal deles. Que cada relação que venha para os meus filhos seja limpa, honesta e abençoada pelo teu nome. E que tudo aquilo que não for bom, que não for tua vontade, que não for tua direção, caia por terra sem causar dor, sem gerar feridas e sem deixar marcas profundas. Senhor, eu também oro por sabedoria para meus filhos, porque sei que o mundo exige decisões constantes, escolhas diárias, caminhos que surgem, portas que se abrem e outras que se fecham. E somente com sabedoria divina é possível escolher o certo, rejeitar o errado, identificar o engano e caminhar com firmeza. Por isso, em nome de Jesus, derrama sabedoria sobre a mente deles, clareza sobre os olhos, firmeza sobre o coração e discernimento sobre cada pensamento. Que eles saibam reconhecer oportunidades verdadeiras e recusar ilusões disfarçadas. Que eles saibam identificar conselhos bons e rejeitar palavras que carregam intenção de queda. Que eles saibam diferenciar o que é propósito do que é tentação, o que é caminho certo do que é armadilha, o que é direção divina do que é distração. Deus, eu coloco também diante de ti os sonhos dos meus filhos,
porque sei que tu és o Deus que planta sonhos e o Deus que realiza. Peço que tu cuides de cada desejo puro do coração deles, que tu sustentes cada plano, que tu fortaleças cada objetivo e que tu acompanhes cada passo rumo ao crescimento. Que meus filhos não desistam facilmente, que eles não sejam derrubados por críticas, que eles não sejam enfraquecidos por quedas, que eles não sejam paralisados por medo. Que cada sonho nascido em seus corações seja tocado pelas tuas mãos, guiado pela tua luz e protegido pelo teu poder. E que tudo aquilo que não é bom, que não é saudável, que não é tua vontade seja retirado suavemente do coração deles para que não cause dor futura. E assim, Senhor, eu encerro esta primeira parte da minha oração entregando novamente meus filhos em tuas mãos poderosas. Porque sei que não existe lugar mais seguro, não existe proteção mais forte, não existe cuidado mais profundo do que o teu. Guarda-os, protege-os, ilumina-os, fortalece-os, guia-os e livra-os todos os dias. Em nome de Jesus, eu declaro: meus filhos são abençoados, protegidos e guardados pelo Senhor agora e para sempre. Amém. E que tudo aquilo que não for bom, que não for puro, que não for verdadeiro, que não for honesto, seja retirado dos caminhos deles de forma suave, protegida e guiada por ti, sem abalos, sem rupturas traumáticas, mas com sabedoria, discernimento e entendimento interior. Que meus filhos tenham olhos espirituais para reconhecer quem deve permanecer e quem precisa partir, quem edifica e quem destrói, quem soma e quem apenas consome suas energias. Que eles sejam cercados de relacionamentos fortificados pela tua luz, alinhados com teus propósitos e capazes de gerar frutos bons e duradouros. Livra-os, Senhor, de relacionamentos tóxicos, abusivos, manipuladores ou traiçoeiros. Que toda intenção oculta seja exposta, que toda máscara caia, que toda falsidade seja revelada antes que cause danos profundos. Que a vida emocional deles seja protegida, guardada e conduzida pelas tuas mãos. Senhor amado, eu também te peço que abençoes profundamente a vida espiritual dos meus filhos, porque sei que, sem direção espiritual, o ser humano se perde, se fragiliza e fica vulnerável às tempestades da vida. Por isso, eu oro para que o coração deles seja sensível à tua voz, para que a alma deles reconheça a tua presença, para que o espírito deles sinta a tua orientação, mesmo em silêncio. Que eles desenvolvam intimidade contigo, que busquem sabedoria no teu amor, que encontrem força na tua palavra e que jamais se afastem da tua verdade. Que os meus filhos tenham uma fé firme, viva, ativa e crescente, uma fé que sustenta nos dias difíceis, que ilumina nos dias escuros, que levanta quando tudo parece desmoronar, que acalma quando o mundo grita, que direciona quando há dúvidas e que fortalece quando existe medo. Que a fé deles seja um escudo que os guarda de toda negatividade emocional e espiritual. Pai poderoso, eu coloco também diante de ti os sonhos e projetos dos meus filhos. Que cada sonho nascido no coração deles seja colocado sob a tua soberania, moldado pela tua sabedoria e protegido pela tua força. Eu peço que tu inspires sonhos grandes, limpos, nobres e verdadeiros, sonhos que transformem, que elevem, que façam bem, sonhos que estejam alinhados ao propósito da alma deles. Que meus filhos jamais desistam do que tu colocaste dentro deles, que eles tenham coragem para persistir, foco para continuar, sensatez para corrigir o caminho quando necessário e fé para crer mesmo quando os olhos não veem. Que nenhum sonho deles seja roubado, interrompido ou destruído por forças contrárias, por pessoas negativas, por circunstâncias difíceis ou pela própria dúvida. Que eles tenham força interior para se levantar após cada queda, continuar após cada fracasso, se reconstruir após cada perda e recomeçar sempre que for preciso. Senhor, eu também coloco o trabalho, os estudos e todas as responsabilidades dos meus filhos em tuas mãos. Que tu abras portas onde não há portas, que cries oportunidades onde parece não existir caminho, que envies recursos onde há falta, que envies clareza onde há confusão. Que meus filhos prosperem honestamente, cresçam com esforço, avancem com integridade e se destaquem pela luz que o Senhor coloca neles. Abençoa o ambiente onde trabalham ou estudam, torna leve o que pesa, torna possível o que parece difícil, torna acessível aquilo que parecia distante. Que meus filhos tenham sabedoria para aprender, inteligência para compreender, agilidade para desenvolver, criatividade para resolver e força para continuar avançando. Livra-os da comparação destrutiva, da pressão desnecessária, do cansaço emocional, do esgotamento, do medo de falhar e da autocobrança excessiva. Que a mente deles seja livre para prosperar e o coração deles seja leve para conquistar. Pai querido, eu coloco agora diante de ti todas as batalhas íntimas que meus filhos carregam, aquelas que eles não contam, aquelas que eles escondem, aquelas que eles tentam lidar sozinhos, aquelas que os fazem chorar em silêncio. Deus, entra nesses lugares secretos, nesses pensamentos profundos, nesses cantos da alma onde ninguém mais tem acesso, e traz cura, paz, entendimento e libertação.
Remove pesos antigos, traumas presos, medos que se repetem, inseguranças que paralisam, lembranças que machucam. Toca a alma deles com tua mão suave e poderosa, renovando a força interior, limpando a energia espiritual, restaurando o coração e devolvendo a serenidade que o mundo tenta roubar. Que meus filhos jamais carreguem sozinhos aquilo que tu podes carregar por eles. Que eles sintam tua presença real nos momentos em que se sentem perdidos, solitários, cansados ou em dúvida. Senhor, agora eu consagro inteiramente a vida dos meus filhos a ti. Consagro seus passos, seus caminhos, seus relacionamentos, seus sonhos, sua saúde, sua alma, sua mente e seu espírito. Declaro que eles pertencem a ti, que caminham na tua luz, que vivem sob a tua proteção e que são guardados pelo teu poder. Nenhuma arma forjada contra eles prosperará. Nenhuma palavra maldita terá efeito. Nenhuma energia negativa encontrará espaço. Nenhuma armadilha espiritual os alcançará. Porque os meus filhos estão cobertos pelo teu amor, selados pelo teu nome e protegidos pelo teu propósito. Senhor Deus Todo-Poderoso, eu finalizo esta primeira parte da oração pedindo que, a partir deste dia, os meus filhos sejam envolvidos por uma luz tão forte, tão intensa e tão divina, que todo mal seja repelido, toda sombra seja dissipada, toda ameaça seja destruída e toda escuridão seja apagada. Que eles caminhem com coragem, durmam em paz, acordem renovados e vivam com propósito. E que, sobre a vida deles, esteja sempre tua mão firme, tua proteção imutável e teu amor que nunca falha. Assim seja. Amém. Nenhuma energia negativa encontrará espaço. Nenhuma influência espiritual contrária permanecerá. Nenhuma intenção oculta prevalecerá. Pois os meus filhos estão protegidos pelo Deus que tudo vê, tudo guarda, tudo sustenta e tudo restaura. Eu declaro que o nome deles está escrito nas tuas mãos, que os passos deles são firmados pela tua luz, que o caminho deles é guiado pela tua verdade e que a vida deles é selada pelo teu espírito. Onde meus filhos caminharem, que a tua presença vá à frente. Onde eles colocarem as mãos, que tua bênção esteja sobre eles. Onde eles repousarem, que tua paz os envolva. Onde eles se levantarem, que tua força os acompanhe. Que cada amanhecer traga esperança renovada, que cada noite traga descanso verdadeiro, que cada desafio traga aprendizado e que cada vitória traga gratidão. Que os meus filhos cresçam debaixo da tua proteção, floresçam debaixo da tua graça e vivam debaixo da tua misericórdia. Pai poderoso, eu te peço que cubras meus filhos com teu amor, esse amor que cura feridas profundas, que restaura o que foi quebrado, que ilumina onde havia escuridão, que fortalece onde havia fraqueza. Que eles sintam esse amor nos momentos em que estiverem felizes, mas principalmente nos momentos em que estiverem cansados, tristes, confusos ou perdidos. Que eles saibam que nunca estão sozinhos, que nunca foram esquecidos, que nunca estiveram abandonados e que sempre terão um Deus que luta por eles, que os abraça, que os protege e que os ampara. Que esse amor seja o alicerce das decisões, a proteção das emoções, o abrigo nos dias difíceis e a força que os levanta quando o mundo tenta derrubá-los. Que meus filhos reconheçam a tua presença até nos detalhes mais simples da vida, no amanhecer, no silêncio, no vento, na calmaria, nos sinais que tu colocas no caminho deles diariamente. Senhor, eu te agradeço profundamente porque sei que nenhuma oração feita com fé volta vazia. Eu te agradeço porque sei que, enquanto oro aqui, tu já estás movendo céus e terra em favor dos meus filhos. Sei que teus anjos já estão posicionados, sei que tua luz já está sendo derramada, sei que tua proteção já está se manifestando e sei que tua mão já está tocando a vida deles. Obrigada, Senhor, por guardar meus filhos enquanto dormem e enquanto acordam, enquanto caminham e enquanto descansam, enquanto enfrentam batalhas e enquanto vivem conquistas. Obrigada porque, mesmo quando eu não estou perto, tu sempre estás. Obrigada porque, mesmo quando eu não vejo, tu estás cuidando. Obrigada porque, mesmo quando eu não entendo, tu estás trabalhando. Obrigada porque, mesmo quando eu me preocupo, tu estás no controle de tudo. E agora, Deus eterno, eu selo esta oração com toda a fé que habita dentro de mim, declarando que meus filhos pertencem ao Senhor e estarão sempre debaixo da tua proteção divina. Eu entrego a ti tudo o que eu não posso controlar, tudo o que eu não posso prever, tudo o que eu não posso evitar, porque sei que tu sim podes. Toma conta do corpo deles, da alma deles, do coração deles e do espírito deles. Guia-os quando precisarem de direção, consola-os quando precisarem de paz, fortalece-os quando precisarem de coragem e protege-os quando precisarem de segurança. Que nenhuma porta certa deixe de se abrir e que nenhuma porta errada permaneça aberta. Que os meus filhos vivam uma vida de luz, de propósito, de força, de dignidade e de bênçãos. Que eles sejam tudo aquilo que tu sonhaste para eles, antes mesmo de existirem. Eu entrego, consagro e confio. Eu oro,
Creio e descanso em ti. Eu coloco meus filhos no teu altar, Senhor, e sei que não existe lugar mais seguro do que esse. Amém. Senhor Deus Todo-Poderoso, neste momento em que entro novamente em tua presença para dar continuidade a este clamor pelos meus filhos, eu te peço que teu Espírito Santo se faça presente com a mesma força, com a mesma profundidade e com a mesma intensidade com que tocaste a primeira parte desta oração. Eu me coloco diante de ti com o coração aberto, humilde e confiante, porque sei que tu nunca abandonas aqueles que clamam, nunca viras o rosto para os que pedem socorro e nunca deixas sem resposta aqueles que dobram os joelhos em favor da sua família. Hoje, Senhor, eu venho para lutar espiritualmente pelos meus filhos, porque sei que a batalha não é física, não é contra a carne ou sangue, mas contra forças espirituais que tentam semear medo, confusão, tristeza, rebelião, distração e destruição. Por isso, nesta parte da oração, eu levanto meu espírito como guerreiro e me coloco na brecha pelo futuro, pela alma, pela proteção e pela vida completa dos meus filhos. Pai amado, eu te peço agora que coloque sobre eles uma armadura espiritual completa, para que nenhum ataque, nenhuma mentira, nenhuma influência negativa, nenhuma tentação e nenhuma obra contrária seja capaz de derrubá-los. Coloca na mente deles o capacete da salvação, protegendo seus pensamentos de confusão, ansiedade, dúvidas, ideias destrutivas, vozes negativas e sugestões que não vêm de ti. Que a mente dos meus filhos seja lúcida, clara, fortalecida e alinhada à tua verdade, para que nenhum pensamento de derrota encontre espaço. Coloca no coração deles a couraça da justiça, protegendo suas emoções de feridas profundas, de carências emocionais, de pessoas manipuladoras, de relações tóxicas, de medos antigos e de marcas do passado que tentam se repetir. Que o coração dos meus filhos seja guardado como uma fortaleza iluminada, onde somente o que é verdadeiro, bom e edificante pode entrar. Senhor, coloca nos pés dos meus filhos os calçados da paz, para que onde quer que eles caminhem, que sejam caminhos de harmonia, equilíbrio, segurança, leveza e propósito. Que eles não entrem em terrenos de confusão, ambientes de conflito, lugares perigosos ou caminhos que não foram construídos por ti. Que cada passo deles seja guiado por tua mão divina. Dá aos meus filhos o escudo da fé, para que eles possam apagar todas as setas inflamadas, setas de palavras mal intencionadas, setas de inveja, setas de perseguição, setas de desânimo, setas de medo, setas de dúvida, setas de influência maligna. Que nenhuma flecha lançada contra eles encontre alvo, porque o escudo da fé os protege por todos os lados. E coloque em suas mãos a espada do Espírito, que é a tua palavra, para que, nos dias difíceis, eles não apenas aguentem firme, mas também lutem, resistam e vençam. Deus poderoso, nesta segunda parte eu te peço que fortaleças o espírito interior dos meus filhos. Que eles tenham coragem para enfrentar desafios, maturidade para tomar decisões difíceis, discernimento para escolher o que é certo e força para continuar, mesmo quando o mundo tenta empurrá-los para a desistência. Que eles não se dobrem diante da pressão do mundo, que não se contaminem com aquilo que não te agrada e que não percam a essência pura que tu colocaste neles desde o ventre. Que meus filhos tenham uma força interior que surpreenda até eles mesmos, que eles descubram dentro de si uma luz que jamais se apaga e que eles reconheçam que essa força vem de ti, e não das circunstâncias. Pai, eu te peço que despertes neles uma sensibilidade espiritual profunda, para que eles reconheçam o mal antes que ele se aproxime, para que sintam quando um ambiente não é bom, quando uma pessoa não é confiável, quando uma situação é perigosa ou quando um caminho não é para ser seguido. Dá a eles intuição espiritual, discernimento aguçado e uma conexão tão forte contigo que qualquer alerta seja percebido imediatamente. Que meus filhos jamais se deixem enganar por aparências bonitas, por palavras doces, por promessas vazias, por oportunidades ilusórias ou por pessoas mascaradas. Que tudo aquilo que tenta se esconder seja revelado com clareza diante dos olhos deles. Senhor, eu coloco diante de ti a proteção diária dos meus filhos, do acordar ao deitar. Que o primeiro pensamento deles seja iluminado, que o primeiro passo do dia seja guardado, que o primeiro contato do dia seja protegido. Que tu estejas no café da manhã deles, no caminho que eles fazem, nas conversas que têm, nas decisões que tomam, nos lugares por onde passam, nas interações que enfrentam e nas emoções que sentem. Que o olhar deles seja protegido, que os ouvidos deles sejam protegidos, que a energia deles seja protegida e que o espírito deles seja selado contra todo tipo de influência nociva. Que nada possa se aproximar deles sem atravessar tua luz primeiro. Deus, eu também intercedo contra tudo aquilo que tenta drenar a energia emocional dos meus filhos. Pessoas que exigem demais, ambientes pesados, conversas negativas, responsabilidades excessivas e preocupações que não pertencem a eles. Afasta deles o desgaste silencioso, o peso emocional, o cansaço profundo, a tristeza sem explicação e o esgotamento oculto. Renova diariamente o coração deles com paz, leveza,
alegria e descanso interior. Que cada respiração deles seja um recarregar da tua presença, que cada momento de silêncio seja um encontro contigo e que cada noite de descanso seja reparadora e completa. Pai eterno, eu oro também pelo destino espiritual e emocional dos meus filhos. Que nenhum ciclo destrutivo se repita, que nenhum padrão negativo os alcance, que nenhuma ferida que pertence ao passado da família se projete sobre eles. Eu quebro agora, em nome de Jesus, toda corrente de tristeza, toda herança emocional pesada, toda repetição de dor, todo ciclo de perda, todo laço espiritual nocivo, toda marca antiga que tenta seguir através das gerações. Declaro que meus filhos não herdarão dores, não carregarão pesos que não são deles, não reproduzirão sofrimentos que não lhes pertencem. Eles viverão uma nova história, construída por tuas mãos, firmada na tua graça e iluminada pelo teu amor. Senhor, guarda os sonhos profundos que os meus filhos têm dentro da alma. Aqueles sonhos que ainda não foram ditos, que eles têm medo de contar, que mantêm guardados por insegurança, que duvidam que podem alcançar. Sopra coragem sobre eles. Sopra clareza. Sopra direção. Que eles saibam que não existe sonho grande demais quando tu és o Deus que abre caminhos, multiplica possibilidades, remove impossíveis e transforma destinos. Que os limites sejam quebrados, que as portas certas se abram, que o medo seja calado, que a insegurança seja vencida. Que os meus filhos jamais deixem de acreditar no que tu colocaste dentro deles. E agora, Senhor, para encerrar esta segunda parte, eu peço que tua proteção seja selada definitivamente sobre eles. Que o nome deles seja guardado, que a imagem deles seja protegida, que a presença deles seja coberta, que a vida deles seja selada. Eu coloco agora um círculo de luz espiritual ao redor dos meus filhos, um círculo que nada ultrapassa, que nada atravessa, que nada contamina. Que dentro desse círculo haja paz, força, plenitude e proteção. Que fora dele fique tudo aquilo que não pertence à tua vontade. Declaro que os meus filhos são protegidos por ti, fortalecidos por ti, iluminados por ti e guardados por ti hoje, amanhã e todos os dias que virão. Amém. Pai poderoso, diante de tudo que foi orado, declarado e entregue, eu coloco agora um selo espiritual sobre meus filhos. Um selo de luz, um selo de proteção divina, um selo de prosperidade, um selo de paz, um selo de cura e um selo de vitória. Eu declaro em nome de Jesus que os meus filhos estão guardados, cobertos, protegidos e cercados por ti. Eu declaro que nenhuma arma forjada contra eles prosperará, que nenhuma palavra maldita terá efeito, que nenhuma influência contrária encontrará acesso e que nenhum plano maligno prevalecerá. Eu entrego, consagro e confio. Eu descanso na certeza de que tu estás cuidando. Eu coloco meus filhos em tuas mãos, e não existe lugar mais seguro do que esse. Amém. 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 Deixe seu amém nos comentários. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações.